Gente, um acidente entre um carro e um cavalo acabou deixando um animal morto hoje de manhã na AL 220 em Giraldo Ponciano. Um motorista que passava pelo local gravou um vídeo. Com a batida, o cavalo foi parar no acostamento e morreu na hora. Não há informações sobre as causas desse acidente. Você viu agora esse acidente, né? Aí preste atenção nesse dado. É muito triste, viu? Segundo o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, Alagoas tem a segunda maior taxa de mortalidade em acidentes de trânsito do Nordeste. Só em 2022 foram 132 mortes no estado. No Nordeste, apenas a Paraíba fica na frente. Que situação, né, Mônica? Isso diz muito sobre o cuidado que os motoristas precisam ter aqui. O trânsito é feito por todos, mas é um alerta também para as autoridades, né? Porque será que Alagoas está tão mal nesse ranking? O segundo estado onde mais teve acidente depois da Paraíba foi aqui, Alagoas? Pois é, Bia, isso diz muito de como a gente está ficando disperso, não é, com os cuidados básicos, e o trânsito é muito importante que a gente preste atenção e trate com o maior respeito. Para você ter uma ideia, os dados atualizados, no primeiro trimestre de 2021, ocorreram 130 acidentes, né, com mortes. Agora, no primeiro trimestre de 2022, esse número já subiu para 181 mortes, ou 181 acidentes com mortes, perdão. Isso é muito grave, é muito sério, né? E a perspectiva é de que esses números possam subir mais, que a gente ainda tem vários meses pela frente. Para falar sobre isso, eu converso agora com o Antônio Monteiro, ele que é especialista de trânsito. Antônio, números graves que a gente está vendo que estão subindo. O que é que se deve, né, esse aumento de acidentes aqui no nosso estado? Boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, telespectadores. São duas situações que chamam bastante atenção nesses dados. O primeiro ponto é a questão do dado do RENAEST, que foi lançado pela Secretaria Nacional de Trânsito em setembro do ano passado, então é bem recente, e são poucos os estados que estão realmente informando os dados corretos e os dados completos. Aqui o RENAEST é coordenado pela Ana Paula Cesário, uma funcionária do DETRAN, que está informando e está coletando e apresentando todos os dados. Alagoas sempre foi referência para nacional na questão de dados estatísticos e na questão de programas de segurança e de redução de acidentes. Mas também esse é outro ponto que chama a atenção, como você bem colocou. A gente já apresenta um ritmo de 40% de aumento do número de mortos. Então isso se deve a diversos fatores, além de algumas políticas que foram descontinuadas, que é importante que se retome esses trabalhos, é importante que se faça fiscalização, educação e a parte de engenharia, é importante retomar essas atividades, mas fundamentalmente agora com o retorno das festas, né, com o retorno dos shows, São João que acabou de acontecer, o que é que acontece? As pessoas voltaram para um ritmo de oba-oba, de vamos aproveitar a festa, e aí vem excesso de velocidade, consumo de álcool, desrespeito às regras básicas do trânsito. Você pega uma morte que houve agora na terça-feira na cidade de Junqueiro, a menina jovem de 22 anos estava sem cinto de segurança. Cinto de segurança é básico, minha gente. Cinto de segurança salva vidas. O coordenador da Lei Seca, essa semana deu entrevista mostrando o índice do grande número de aumento das prisões na Operação Lei Seca. Então, novamente, as pessoas no retorno agora das festas voltaram a dirigir embriagados. Então, isso é um fato gravíssimo. É importante as forças voltarem, realmente, como a Lei Seca voltou, a efetuar as prisões e punir essas pessoas, mas principalmente as pessoas precisam se educar e precisam trazer novamente esse sentimento de que o mais importante é a vida. Então não adianta você ir para esse oba-oba das festas, agora com o retorno da pandemia, e depois você não ter o que comemorar com a vítima de trânsito. Então foi colocado a questão do acidente com o animal. Ontem eu tomei um grande susto ali na Josefa de Melo, tinha 2 cavalos na Avenida Josefa de Melo, uma avenida importante. Então cadê a responsabilidade do dono desses animais que deixa esses animais soltos? Você tem atropelamento de criança nas rodovias, então é importante a questão do controle de velocidade. A gente é a única capital do país que não tem sistema de controle de velocidade. Isso não dá para continuar dessa forma. Velocidade é que define a gravidade do acidente, velocidade é que define se vai haver morte ou não. Você pode até acontecer um acidente a 30, 40 km por hora, mas a possibilidade de morrer reduz em 90% se o veículo estiver a 30 km por hora. E nós não temos no estado nenhum sistema de controle de velocidade, seja na capital, seja nas rodovias estaduais. Rodovias federais ainda tem radares nas rodovias federais,
Mas nas rodovias estaduais e dentro da capital Maceió, não temos isso. Antônio, também chama a atenção que as pessoas, além do descuido nas BRs, que a gente vê que é mais corriqueiro os acidentes em BRs, na cidade, na área, no perímetro urbano, também as pessoas estão descuidando, né? Você flagrou agora há pouco também exemplos de descuidos bem aqui na porta, né? Bem na sua frente. Exatamente, como você bem colocou. Às vezes o acidente em rodovias, seja BRs ou ALs, chama mais atenção, porque quanto maior a velocidade em rodovia, termina a gravidade sendo maior. Por isso que se apresenta esse dado de quase 28% dos nossos acidentes se registram morte, é porque dentro da regra do RENAEST, você só pode lançar a informação que você tenha o dado do boletim de ocorrência. Então, o boletim de ocorrência só é feito quando o acidente é mais grave. Polícia Rodoviária Federal, BPRV, BPTran é acionado, SMTTs. Então, a gente ainda tem no estado, que é outro número muito grave, apenas 18 municípios com trânsito municipalizado. Nós somos 102 estados, 102 municípios dentro do estado. Então, 80% do nosso município não tem sequer uma estrutura mínima de trânsito. Então, em rodovias, o acidente é mais grave, chama mais atenção por conta da velocidade. Mas o desrespeito dentro das cidades, como a gente bem citou, aqui na frente, a gente está aqui no bairro da Jatiuca, dentro da capital, com SMTT, com BPTran fiscalizando e pessoas rodando aqui em altíssima velocidade sem cinto de segurança. Então, quando você vai para o interior, a questão de crianças pilotando moto ainda é um absurdo. Crianças sendo levadas, eu passei semana passada por uma moto que tinha o pai, a mãe, uma criança no meio e outra criança do lado. 4 pessoas numa moto com 2 crianças. A legislação diz que criança só pode andar na moto acima dos 10 anos. E pilotar piorou, só com 18 habilitado, né? E você tem um índice, 40% do nosso morto em 2021 era de inabilitados. 85% dos casos de acidentes, a vítima é sempre motorista. Esse é um dado preocupante. Exato. Também. De novo, o que a gente fala? Porque esses acidentes registrados, você vem com o dado do boletim de ocorrência. Então, 85% da vítima é o motorista, porque normalmente ele está sozinho na moto, né? Ou ele é o condutor e se envolve no acidente. E aí essa informação que vem para o RENAEST, de novo, é a informação que vem de forma oficial. Então, é um apelo que a gente faz, e isso já foi debatido com a AMA, já foi debatido com o Ministério Público, é importante os municípios se posicionarem sobre isso. É importante ter estruturas dos municípios que acompanhem esses dados, seja a estrutura das secretarias de segurança, seja a estrutura das secretarias de saúde, ou até avançar, porque como faz 25 anos que o Código diz que o trânsito é municipalizado, todos os municípios deveriam ter estrutura de SMTT, mas apenas 18 têm. Então, muitas vezes esse dado não é coletado, e aí, como a gente estava conversando um dia com a PRF, muitas vezes um acidente que acontece, uma moto irregular, o motorista inabilitado, ele não se feriu gravemente, ele já sai ali, já sobe em cima da moto, sai correndo, então esse acidente não é registrado, por isso esse índice tão alto. Mas um índice que chama atenção é isso, é que 40% do morto é inabilitado. Então, a gente tem um volume gigante de carros e motos sendo guiados por pessoas que não são capacitadas para pilotar. Então, o que é que acontece? Eles não sabem reagir e não sabem nem cair da moto. Então, isso ainda aumenta mais a gravidade desses acidentes. Antônio, agora para finalizar, quem se envolve mais em acidentes, os homens ou as mulheres? As mulheres normalmente são muito mais cuidadosas, né? As mulheres têm esse jeito de ser mais cuidadoso, de normalmente guiar junto com o filho, então ela está protegendo ali, além de proteger a vida dela, ela protege a vida do filho, então ela tende a ser mais cautelosa. O índice muito maior de acidentes é justamente o que a gente vê, e qualquer via da cidade, do estado hoje você vê, é a questão do motociclista menor de 39 anos, né? Esse é o que está mais envolvido em acidentes. Realmente ataca muito mais porque são pessoas que buscam por falhas da mobilidade, falhas de transporte público, falhas de povoados no interior que não tem outra medida de transporte, então essas pessoas vão para cima da moto e a gente está vendo aí mototaxistas inabilitados, a gente está vendo aí entregadores de aplicativos, pela questão da precarização do emprego, muita gente sobe em cima da moto e passa a virar entregador e aí também provoca uma boa quantidade de acidentes. Antônio, muito obrigado pelas informações. A gente conversou com o Antônio Monteiro, ele que é especialista de trânsito e está aí, independente se é homem ou se é mulher, redobrar a atenção para a gente não ficar nesse segundo lugar. A gente gosta de competir, mas essa posição não está legal não. Bia?
Não está mesmo. A gente tem que melhorar isso com urgência, porque o segundo estado do Nordeste com maior número de mortes no trânsito, né, aqui é Alagoas. A gente tem que sair dessa posição urgente. Esse tipo de assunto, de temática, né, Mônica, é super importante a gente trazer, porque quem está em casa nem sabe disso, agora fica sabendo e pode, de repente, tomar uma atitude mais responsável para não fazer parte dessa estatística. Eu queria só finalizar o raciocínio aqui com o Antônio, porque eu achei assim preciosas as informações que ele trouxe. E nessa entrevista ele conseguiu fazer um raio-x da questão, trazer aí o que pode ser, inclusive, a raiz do problema. Por que acontecem tantos acidentes, né? Porque não tem fiscalização. Você falou aí que não tem aqui o sistema apropriado de monitoramento de velocidade. Eu imagino que você está querendo falar de radares no número que deveriam estar espalhados aqui pela capital e também na cidade da região metropolitana. Então, a questão mesmo do monitoramento dessa velocidade e principalmente das companhias e superintendências que não têm em mais da metade dos municípios. Claro, se o pessoal, onde tem fiscalização, o pessoal não respeita, imagina onde nem tem superintendência de trânsito. Aí o pessoal faz o que quer, anda com 4, 5 pessoas em cima de uma moto, né, Antônio? Exatamente, Bia. A gente vai para o interior e fica estarrecido, né, com essa situação de você ver, como eu citei, numa rodovia estadual, 2 adultos e 2 crianças. Muitas vezes você encontra até 5 pessoas em cima de uma moto. É um desrespeito total, é uma falta de consciência, mas principalmente é aquela gente que a gente coloca. Segurança viária é feita de educação, então precisa de fazer muita campanha educativa. Vocês ajudam muito na imprensa de sempre estar repassando essas informações para a gente conscientizar as pessoas. Precisa tratar a questão da engenharia, né? Precisa fazer vias sinalizadas, asfalto correto, traçados de via de forma correta. E precisa fiscalizar, porque se não fiscalizar, fica esse sentimento de impunidade. Infelizmente, nós brasileiros tendo a não respeitar. E aí você vem, como a gente colocou, essa questão de velocidade. A gente está aqui numa via, é uma via arterial, uma via importante para a cidade, mas é uma via que deveria estar aqui a 40, 50 km por hora, conforme diz o Código de Trânsito. E a gente toda hora vê veículos aqui passando a 60, 80, quando não de madrugada, mais de 100 por hora. Então fica sempre esse debate, questionamentos políticos, piorou em período de campanha eleitoral, não vou nem entrar nesse debate, mas assim, somos a única capital do Brasil que não temos controle de velocidade, certo? Então é um debate gigante, essa questão do radar, indústria de multa, enfim, sempre que é colocado isso, é colocado de forma muito polêmica, mas é aquilo que a gente coloca, como especialista em trânsito, especialista em segurança viária, a gente sempre vai defender a vida. E a vida, o controle de velocidade é fundamental, porque é a velocidade que define a gravidade do acidente. E o radar é um equipamento eletrônico. Se você não passar na velocidade acima do que é estabelecido ali na regra, o radar só vai lhe multar se você descumprir a legislação. Então é fundamental, como eu disse, independente de discussão política, de indústria de multa, do que for, não vou entrar aqui nesse mérito, a gente precisa, dentro do estado de Alagoas, seja nas rodovias estaduais, seja nas capitais e principalmente, como a gente sempre reforça nas entrevistas, não podemos ser o estado com apenas 18 cidades com estrutura mínima de trânsito. Apenas 18%, só 18 cidades. Temos 80 cidades sem nenhuma estrutura, sem nada. Então é fundamental que tenha, que os prefeitos sinalizem para isso, que os futuros governadores que venham assumir, que a gente consiga fazer esse trabalho e avançar. Tem estados aí com quase 80% de municípios credenciados. Obrigada, Antônio, pelas suas informações esclarecedoras aqui, tão importantes, né? Era bom que todo candidato ouvisse a sua entrevista e colocasse isso no seu plano de governo já no primeiro dia, dizer assim, vamos instituir aqui, né, uma superintendência, uma companhia de trânsito, porque do jeito que está aqui nessa cidade não pode ficar 18% das cidades aqui no estado. Aí, por isso que o estado da gente está figurando em péssimos índices quando o assunto é segurança viária. Muita gente morrendo porque não tem educação e nem fiscalização. Obrigada, Antônio. Obrigada, Mônica, também pela sua participação com mais esse assunto importantíssimo aqui no Cidade para deixar você bem informado.